Vamos que vamos, minha gente. Vídeo separado em duas partes, como a capa do vídeo diz. Eu vou começar falando do jogo daqui de Wembley e depois passo para o jogo lá de Newcastle, o atropelo para cima, o desastre do Tottenham. Meu amigo, que coisa, cara. Mas enfim, vamos começar pelo começo. Vamos começar pelo jogo que eu acabei de assistir aqui. Não foi um grande jogo, mais uma semifinal de Copa da Inglaterra que me decepciona um pouco. Ontem não tinha muita expectativa criada, então acabou sendo mais ou menos dentro do que dava para se esperar. Hoje foi um pouco pior do que eu esperava, para ser bem sincero, tá? Jogo que teve bons momentos. Eu gosto muito de ver esse Brighton jogar. Eu gosto muito de ver o que o Brighton tenta fazer. É claro que nem sempre consegue, mas é interessante ver esse time do De Zerbi jogar e a vaga escapou pelos detalhes, né, cara? A gente teve uma atuação do Manchester United que foi progredindo, né? Um primeiro tempo em que o controle esteve mais com o Brighton, apesar do Manchester United já ser o lado do jogo que criava as melhores chances, criava as melhores oportunidades. Na segunda parte, especialmente depois da entrada do Fred, que eu não entendo muito bem por que tem sido colocado tanto na geladeira pelo Ten Hag nesse ano de 2023, né, nesse pós-Copa. Entendo num jogo ou outro, mas hoje, especialmente quando sabia-se que o Brighton teria mais a bola, pelo estilo de jogo da equipe, acho que o Fred seria mais interessante do que o Eriksen. Mas enfim, é o que eu vejo aqui. Não estou dizendo que eu tenho a total razão acima do Ten Hag, mas eu não entendo. O Fred está saindo pela 8ª vez seguida do banco de reservas, né? Eu acho que é um número exagerado, dada a contribuição do brasileiro que hoje transformou o jogo, cara. Não acho que tenha sido apenas o que o Fred entregou enquanto jogador. Acho que foi o que o time virou com a mudança de característica de Eriksen para Fred, né? Então teve uma questão tática ali também e comportamental. Então, assim, o fato é que o Fred entrou, acho que por volta de 15 do segundo tempo, e aí o United começou a sufocar a saída de bola do Brighton, que também foi perdendo pernas. Aí você vê a diferença que um elenco faz, né, cara? O elenco do Manchester United não é tão bom, é melhor que o do Brighton, evidentemente. Então o Brighton não tinha tantas opções no banco de reservas assim. O Evan Ferguson não pôde jogar, infelizmente, o jovem atacante irlandês que poderia ter feito uma diferença muito grande. O Brighton não tinha essa referência, isso foi um problema em vários momentos do jogo. Mas de qualquer forma, o Brighton foi cansando, o Manchester United foi crescendo, foi sufocando a saída de bola e foi criando mais oportunidades, até que o jogo foi para a prorrogação. Uma prorrogação de um jogo mais lento, mais aberto, talvez um pouquinho mais emocionante, só que pior, no fim das contas, porque, enfim, cara, ninguém tinha mais perna. A verdade é essa, por mais... E aí o Manchester United foi tendo que colocar muitas reservas dentro de campo e aí a equipe vai ficando desconexa, faz parte. Destaques do Manchester United para mim, gostei muito das partidas de Wan-Bissaka, basicamente impecável. Lindelof, também basicamente perfeito. O Sancho entrou bem, achei que ele foi um dos caras que colocou uma fumaça no jogo interessante. Mas quem? O De Gea foi importante. Daqui a pouco eu falo da disputa de pênaltis, mas no jogo em si o De Gea foi fundamental para essa vitória do Manchester United. E também gostei do Antony, tá? Acho que o Antony foi bem. O Shaw também na zaga, né? O Manchester United veio sem o Varane, sem o Martinez, que não joga até o fim da temporada, e o Maguire suspenso. E a zaga teve que ser Lindelof e Shaw, com o Dalot na esquerda improvisado e o Wan-Bissaka na direita. Pelo menos teve retorno do Bruno Fernandes, que não jogou tão bem, assim como o Rashford, que voltou, mas também não jogou tão bem. Pênaltis, né? O Brighton cria chances na prorrogação, o Manchester United também, que para no Sanchez, que fez um bom jogo. E a gente chega na disputa de pênaltis e o Manchester United vinha de um histórico horroroso, né? Ele não tinha vencido 7 das 8 disputas de pênaltis anteriores a essa. Nunca tinha vencido uma disputa de pênaltis na FA Cup, na Copa da Inglaterra. E a gente sabe que o David De Gea não é bom nesse quesito. É um fato, não é uma opinião. E eu trago aqui números dos pênaltis que o De Gea teve contra si na carreira fora de disputas. Eu não achei esse número envolvendo disputas. Então, pênaltis de jogo.
ele sofreu gols em 59 pênaltis e defendeu apenas 13. Ficou 5 anos sem defender pênaltis entre 2016 e 2021. Então, assim, não é um goleiro confiável e, mais uma vez, não consegue defender nenhum pênalti. É impressionante, cara. O United passa porque o March, que se fosse April teria marcado, não vou nem explicar porque vai ficar pior, jogou para fora. Deu uma de Roberto Baggio por cima do travessão. Se não fosse isso, cara, não sei até quando iria durar essa disputa de pênaltis, se seria algo como aconteceu na final da Europa League passada contra o Villarreal, quando tudo entrava, até que o próprio De Gea perdeu a disputa. Enfim, é uma deficiência do De Gea, e eu fico surpreso que isso não esteja já na cabeça do Ten Hag ou de qualquer treinador para substituir, cara. Não é possível que nenhum reserva seja melhor do que o De Gea nesse ponto. Por que a gente coloca batedor? Porque a gente encara no futebol colocar batedor, especialista naquele quesito, como algo ok, e não um goleiro que seja talvez pior, né, durante o jogo, mas para aquele momento ele pode ser decisivo, tipo o Tim Krul, né, da Holanda. Enfim, beleza, agora a gente vai ter, aqui nesse estádio, no dia 3 de junho, uma semana antes da decisão da Liga dos Campeões, a final da Copa da Inglaterra entre Manchester City e Manchester United. 2 encontros entre essas duas equipes já nessa temporada, um 6-3 para o City no primeiro turno da Premier League e um 2-1 para o Manchester United no segundo turno. Cada um venceu em casa, disputarão aqui em campo neutro. Pela primeira vez na história da Copa da Inglaterra, na história da FA Cup, teremos um derby de Manchester aqui. Evidentemente aqui eu estarei, se me derem credenciamento, que eu espero que sim. E é pela terceira vez na história do Manchester United que o time chega nas 2 finais nacionais numa mesma temporada, não acontecia desde 1994. Então, assim, é uma temporada que tem vários pontos negativos e não poderia deixar de ser assim, mas no fim das contas, cara, o Manchester United está quase com um pé na Liga dos Campeões por meio da Premier League. Acho que o G4 não vai mudar muito, daqui a pouco eu falo disso quando for para outro jogo. Já ganhou a Copa da Liga Inglesa, que não é tão importante, ok, mas para o Manchester United era importante, principalmente para a moral, né? E pode ganhar a Copa da Inglaterra. Então, assim, é uma temporada que até aqui, confirmando a vaga da Champions pela Premier League, antes mesmo da decisão da Copa da Inglaterra, já vai ser um sucesso, dadas as circunstâncias e as expectativas. O trabalho do Ten Hag está sendo bem feito. Claro que tem pontos negativos e eu não fiz vídeo aqui no canal depois do atropelo que sofreu para o Sevilla lá na Espanha, mas é porque eu estava voltando de viagem, estava muito cansado de Munique, eu nem vi o jogo, dormi. Me planejei para ver o jogo e dormi no sofá de tão morto que eu estava. Mas foi feio, depois eu fui ver os lances, enfim. Quando o Manchester United perde, geralmente é um atropelo, né? É uma humilhação. Isso é um problema. Ok? Próximo jogo do Manchester United será na quinta-feira, aqui mesmo em Londres, contra o Tottenham. Cara, eu nem sei se vai ter torcedor do Tottenham aqui nesse vídeo. Se tiver, cara, obrigado por você, sei lá, entrar nessa onda masoquista aí pra assistir a esse vídeo, porque, cara, talvez seja o pior capítulo da história do Tottenham dentro da Premier League. 5 gols em 20 minutos. 5 gols nos primeiros 20 minutos, 3 nos primeiros 9, cara. Porra. Cara, é uma absoluta humilhação. É inacreditável. Só não é inacreditável, me corrijo, porque é o Tottenham. É esse Tottenham. De uma direção completamente perdida, cara. É absolutamente indesculpável. O maior culpado disso é o Daniel Levy. O Tottenham não só perdeu, tá? O Newcastle ganhou e daqui a pouco eu vou elogiar o Newcastle. Não é só o Tottenham que perdeu, mas eu vou começar pela crise. Cara, é inacreditável. O Daniel Levy é o principal responsável por isso. Que desde que demitiu o Pochettino, parece estar brincando com um time de futebol que quer contratar treinador famoso. Isso, evidentemente, não deu certo, né? E agora a gente tem o auxiliar do Conte. Por que você vai manter o auxiliar do Conte num momento tão importante que é você tentar garantir vaga na próxima Liga dos Campeões? Agora, cara, tá absolutamente sob risco, tá?
acho que a vaga na Champions já foi por água abaixo e a vaga na Europa League pode cair das mãos do Tottenham, porque a gente tem o Liverpool chegando, o Brighton, coloca a tabela aí na tela, e o Newcastle consegue vencer esse jogo de 6 pontos. Que em teoria, quando você fala, pô, esse é um jogo que vale 6 pontos, você prevê um confronto equilibrado, porque são duas equipes que, especialmente já no fim da temporada, né? Você imagina que por percorrerem caminhos parecidos em termos de pontuação, o jogo seja algo balanceado. E foi um abismo, foi um absurdo, foi um negócio de louco, cara. E aí, antes de entrar no Newcastle, eu tenho alguns pontos aqui. Primeiro que, cara, pra que ter o amigo do Conte ali, cara? Linha de 4 com o Pedro Porro, que é vulnerabilíssimo defensivamente, ainda mais sem uma linha de 3 na proteção, e o Perisic, que é ponta. Como é que você abre as pontas assim, cara? E aí, a questão é, vai usar esse resultado para apressar a escolha do próximo treinador? Quando que essa decisão vai ser tomada? Quem é que vai assumir essa barca furada? E quando? Porque eu pergunto quando, porque cada dia perdido é um dia a menos no planejamento da próxima temporada. E as contratações e as vendas não começam a ser negociadas quando termina a temporada, né, gente? Já tá todo mundo aí correndo atrás do futuro. E o Tottenham tá aí. Como é que um jogador hoje, imagina você sendo jogador, pô, o Tottenham, de repente, pô, pode ser uma boa. Quem é que vai ser o próximo treinador? Não sei. Como é que ele pensa em te usar? Não sei, porque não tem como conversar com quem não existe. O time vai jogar ou não a competições europeias na próxima temporada? Parece que não está fazendo nenhum esforço para isso. Então, enfim, é um problema, inclusive para a próxima temporada, tá? E pode ver o Pochettino indo para o Chelsea. Imagina. Eu ainda acho que há muitos jogadores de qualidade nesse elenco. Ou nesse time. Harry Kane, Son, Kulusevski, Højbjerg, Bissouma, Romero. Diferentes níveis de qualidade, mas acho que são jogadores que você não... Que podem fazer parte de um elenco de um time de Premier League que briga por vaga na Liga dos Campeões, que é essa a ambição para a próxima temporada. Nada mais do que isso, evidentemente, né? Mas tem vários outros que não têm condições de vestir essa camisa, cara. E eu não vou citar aqui porque são muitos. E aí? E um desses de qualidade, o principal, que fez o gol de honra hoje, ou o gol de desonra, não sei se continua, cara. Não sei se continua. Vai entrar no ano final de contrato, o Harry Kane. E me desculpa, torcedor do Tottenham, se você ainda estiver aqui, ou se você veio. O pior erro da carreira do Harry Kane foi em 2018 assinar uma renovação de contrato com o Tottenham de 6 anos. Ele poderia estar super animado com o projeto que estava sendo desenvolvido com o Pochettino. 6 anos, cara. E fica isso um ensinamento para Mudryk, Enzo Fernandes, essa galera que prometeu 8 anos da própria carreira para o Chelsea. Isso não existe, gente. Isso não existe. 6 anos. E aí o Harry Kane não pôde ir para o Manchester City? O Harry Kane talvez não consiga ser nessa janela, porque talvez o Levy pense, meu amigo, não vou vender. Vai ser mais uma derrota em cima das derrotas dessa temporada. Então, assim, sinceramente, eu sei que é uma mensagem dura, mas o pior erro da carreira do Harry Kane, para mim, não é um pênalti perdido. Não é nada disso. É assim, né? It's okay? No problem. It's not that important, so... Take care. Voltando. Eu acho que é essa renovação excessiva de contrato com o Tottenham. Mas enfim, veremos o que aguarda o futuro do Harry Kane e o que aguarda o futuro do Tottenham. O futuro do Newcastle, cara, sei lá, velho, o céu é o limite. Cara, impressionante o trabalho do Ed Howe. Impressionante o trabalho do Ed Howe. Virou um time extremamente divertido de se assistir jogar. Ressuscitou um dos melhores ambientes de estádio, que é o St. James's Park, aqui na Inglaterra. Eu estou animadíssimo para cobrir esse estádio na próxima Liga dos Campeões. E falo isso com um pouco mais de certeza porque o Newcastle nos está dando essa certeza
quase que irá participar da Primeira Liga dos Campeões em 20 anos. A última foi em 2002, 2003, não é isso? Rapaz, vai ser interessante. Vai ser muito interessante. Não sei como é que vai ser a janela de transferências do Newcastle. Mas, assim como na campanha toda, no jogo de hoje, temos que derramar elogios a Bruno Guimarães, a Joelinton, que é jogador de seleção brasileira, volto a repetir, ao Isaac, que eu adoro desde os tempos de Real Sociedad, e que bom que ele voltou de lesão voando. O Willock, o passe do Willock para o Isaac é um negócio de maluco. Eu tenho minhas dúvidas de se houve uma assistência tão bonita como essa no futebol inglês nessa temporada, cara. Se houve, essa tá no mínimo ali no top 3. Porque foi um negócio de doido, de 3D. Se você não viu, procure ver. Porque é um absurdo. Uma poesia o passe do Willock pro Isaac marcar. Então, assim, cara, é interessantíssimo mesmo esse time do Newcastle e consegue vencer essa partida de uma maneira histórica contra um rival direto na briga por uma vaga no G4, e me parece que veremos o Newcastle na próxima Liga dos Campeões. É isso, minha gente. Próximo vídeo, quando que vai ser? Diretamente do Etihad Stadium, depois de Manchester City e Arsenal, a final da Premier League. Até já.